Existem judeus negros e há muito tempo. Vale lembrar que o povo judeu, ele remete ali com a saída de Abraão da Mesopotâmia. E sim, lá, branco eles não eram. A própria esposa concubina de Abraão, Agar, era egípcia, era negra. A esposa de José, egípcia, também era negra. A esposa de Moisés, Zípora, era cuxita, hoje onde se encontra o Sudão. Então, também era negra. Mas vamos falar um pouco de uma comunidade mais próxima de nós, que é os Beta Israel, Casa de Israel, né? Os Falaches, que é o nome pejorativo que significa estrangeiros. Eles, essa comunidade, eles são totalmente negros. Na Etiópia, eles formam uma comunidade fechada que preservava intacto os usos e costumes que remontam a mais de 2 milênios. E eles diziam que eram descendentes direto da tribo perdida de Dan, fundada por Menelik, filho do rei Salomão, com a rainha etíope de Sabá. Essa comunidade, essa tribo dos Falaches, foram localizados em meados do século XIX. E só em 1947, os rabinos chefes de Israel admitiram formalmente serem eles judeus. Em 1860, missionários britânicos que viajavam pela Etiópia foram os primeiros ocidentais a encontrar a tribo dos Falaches. Os membros dessa comunidade observavam o Shabat, mantinham rígidas leis rituais da forma como eram descritas na Torá, e pouco tempo depois desse contato com os missionários britânicos, também esteve com essa comunidade, com essa tribo, o estudioso Joseph Halevi, que decidiu conhecê-los pessoalmente. Ele foi recebido com uma certa curiosidade e desconfiança pelos nativos, que lhes perguntavam se ele era judeu e como pode ser judeu se ele era de cor branca. Mas Halevi mencionou a palavra Yerushalai, Jerusalém, e eles se convenceram, já que anteriormente esses missionários cristãos, com seu proselitismo, tentaram aculturar esses nativos. Os Falacha perguntaram também para Halevi, eles ficaram muito curiosos, se ele havia visto o Monte Sião, se ele teve na Cidade Santa e se ele viu o templo sagrado de Salomão. Então, eles não sabiam até então que o templo, no caso, o segundo templo, havia sido destruído no ano 70 da Era Comum pelo Império Romano. Então, eles ainda remetiam a ideia do Beit HaMikdash, do templo sagrado, ainda da época do rei Salomão. Então, eles preservavam realmente essas lembranças. Os Falachas, eles haviam sido separados de outros judeus por milhares de anos. Nenhum deles haviam saído da sua comunidade. Viviam na Etiópia até a Grande Seca de 1985, quando, para salvar-lhes a vida, o Estado de Israel montou a chamada Operação Moisés, para tirá-los secretamente via aérea da África e levá-los ao Estado de Israel. No dia 21 de novembro de 1884, começou esta operação. Em um dado momento, havia 28 aviões no ar. Um dos jumbos, que normalmente poderia levar 500 passageiros, transportou de uma só vez 1.087 pessoas. Ao longo dos anos, a comunidade de judeus negra da Etiópia chegou a aproximadamente 130 mil pessoas morando em Israel, mas o governo africano ainda retém entre 18 a 26, 27 mil judeus em seu território.
Ao chegarem em Israel, os médicos diagnosticaram nos Falachas casos fisiológicos e de nutrição semelhantes aos encontrados nos sobreviventes do campo de concentração. Chegaram magros devido à grande seca e muitos morreram no caminho da Etiópia para o Sudão. Chegaram magros, famintos e sem propriedades. Hoje eles são parte, esses negros judeus, são parte integrante da sociedade israelense. Nunca é tarde lembrar que Israel foi o único país no mundo que retirou negros da África, não para vender como escravos, mas para lhes dar vida, conforto, estudo e dignidade. E há outras comunidades, há comunidades de judeus negros na Índia, há uma grande comunidade de judeus negros nos Estados Unidos, Canadá, na França. Então, há diversas comunidades de judeus negros, né? No Brasil também nós temos alguns descendentes de pessoas que são descendentes de judeus e outros que desconhecem a sua origem judaica. Há um pouco tempo atrás eu fiz um exame em uma empresa israelense, então eu constatei, lá no exame foi constatado que eu tenho ascendência judaica, né? E conversando com um genealogista, eu apresentei um pouco da minha pesquisa, o começo da minha pesquisa, e ele diz que a minha ascendência ela chega até Branca Dias, que foi uma judia que chegou no Brasil e ficou ali em Pernambuco. O exame ele não me dá direito à lei do retorno. Então, para isso, eu tenho que montar toda uma estrutura documental, uma árvore genealógica, documentar tudo isso, e que chegue até esse judeu, né, que veio para o Brasil, que foi perseguido pela Inquisição, então que eu prove isso. Então, há uma empresa portuguesa que trabalha com isso, não é barato, nós estamos conversando para que eu possa fundamentar e, quem sabe, um dia, né, também fazer uso da lei do retorno. O judeu é aquele que é nascido de mãe judia ou aquele estrangeiro que ele aceitou o judaísmo e que é praticante do judaísmo. Então, também ele é considerado judeu. Mas o judeu ele não faz proselitismo. Se você quer seguir o judaísmo, se você quer se tornar um praticante dessa religião, você é que tem que conhecer, buscar, né, pegar informação. Eles não são como os cristãos que faz proselitismo. Então, sim, existem judeus negros, né, em várias partes do mundo. E para quem quer mais se aprofundar um pouco mais, tem algumas literaturas que eu indico, né? Tem o Índice dos Sumários Matrimoniais de Lisboa, do século XVII, de Antônio Fojó, né? Tem a Saga dos Cristãos Novos na Paraíba, de Zilma Ferreira Pinto. Tem Memórias de Branca Dias, né, de Miguel Real, e tem Nobiliarquia Pernambucana, que é muito importante para quem está fazendo pesquisa na sua árvore genealógica. Temos também os 5.000 anos de história e fé do povo judeu, de Martim Gilberto, Resgatando Origens, de Miriam Feijó de Araújo e Cecília Maria Forte de Feijó. Genealógica do Rio Grande do Norte, de João Felipe da Trindade. Então, são algumas literaturas, alguns livros, para quem quiser ler, se aprofundar um pouco e quiser comprar, tá aí uma dica. Então, ficou claro? Sim, existe judeus negros.